Saudações, seja bem-vindo à nossa aula de matemática sobre fatoração. No livro de matemática, você encontra esse assunto como decomposição de números em fatores primos, nossa famosa fatoração. Como funciona isso? Vamos começar de maneira simples. Vamos supor que eu quero fatorar o número 12. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou mostrar na prática e vou explicando alguns conceitos importantes. Você pega o 12, escreve o 12, vai passar um traço aqui na vertical. E você vai começar a dividir pelos números primos. Professor, eu não sei o que é um número primo. Vou escrever aqui os 7 primeiros números primos para você. 2, lembrando que o 2 é o único número primo par. Depois vem o 3, depois vem o 5, 7, 11, 13, 17. Mas, professor, o que é um número primo? O número primo é um número que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Observe aqui, ó, quem são os divisores de 2. Se a gente for escrever o conjunto dos divisores de 2, eu só consigo dividir 2 para deixar resto 0 pelo 1 e por ele mesmo. Quando isso acontece, o número é chamado de primo. E, professor, quando o número não é primo, ele é chamado de quê? Ele é chamado de número composto. Por exemplo, o número 4, ele é um número primo? Não. Quantos divisores tem o número 4? Se eu for escrever aqui os divisores de 4, vai ser o 1, e aí eu tenho o 2, que divide 4, e tem o próprio 4. Nesse caso, o número 4, ele tem 3 divisores, então ele não é primo, ele é um número composto. Então, toda vez que eu for fatorar o número, eu vou escrever ele em fatores de números primos. Para isso, eu só posso usar números primos. Então, vamos lá. Eu quero fatorar o 12. Em geral, é interessante você começar do menor número primo, mas não é obrigatório, só para ficar organizado. Então, o primeiro número primo que eu tenho é o 2. Eu posso dividir 12 por 2? Lembra, toda vez que o número for par, eu posso dividir por 2. Então, eu posso por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, coloca aqui o resultado da divisão. Continua dividindo pelos números primos. O 6 eu posso por 2? Posso, porque é par. Então, por 2, agora o resultado é 3. Sempre vai colocando o resultado aqui do lado esquerdo. Agora, observe que o 3 eu não posso por 2. Qual o próximo número primo que divide 3? O 3, ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Quando do lado esquerdo aqui chega 1, eu paro a fatoração. Então, eu consigo escrever o 12 como um produto de números primos, que é 2 vezes 2 vezes 3. Então, observe que o 12, ele escrito em forma de fatoração, ele é 2 vezes 2 vezes 3. Se você fizer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O resultado desse produto de números primos tem que dar o 12. Se não der, você fez alguma coisa errada. Só que para ficar um pouco mais organizado, muitas vezes o número primo vai aparecer mais de uma vez aqui. Observe que o 2 apareceu 2 vezes. Então, isso aqui eu posso escrever em forma de potência. Vamos escrever da seguinte maneira. Vou apagar aqui. Como o 2 está multiplicando 2 vezes, eu vou escrever 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 elevado a 2. A gente vai fazer mais exemplos sobre isso. Professor, eu ainda não entendi. Não se preocupe, vamos fazer mais exemplos. Então, para finalizar, o 12 na forma fatorada é 2 elevado a 2 vezes 3. Vamos fatorar o 40 agora. Pausa o vídeo e tenta fatorar o 40. 40, vamos lá. Então, 40, como ele é par, eu posso dividir por 2. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Observe que 5 é primo, então só consigo dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Parou. Então, o 40, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Observe que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5 é 40. Só que o que acontece aqui agora? O 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Então, a forma fatorada aqui, para ficar
De maneira elegante, você vai escrever, ó, 2 elevado a 3 vezes 5. Vamos fatorar agora o 140. 140 por 2 vai dar 70. Por 2 vai dar 35. 35 não pode por 2 porque é ímpar. Será que 35 pode por 3? Não, aí tem um critério de divisibilidade. Bora relembrar que vocês estudaram isso na sexta série. Para mim saber se eu posso dividir por 3 é bem simples. Por exemplo, será que eu posso dividir 27 por 3? Para mim saber isso é só somar os algarismos dele. Então, ó, se eu somo 2 mais 7, isso aqui vai dar 9. Observe que eu posso dividir 9 por 3, então 27 também eu posso. Agora, no caso do 35, é lógico que isso aqui ajuda quando temos números grandes. Mas vamos testar aqui, ó. O 35 eu tenho 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Eu não posso dividir 8 por 3, então nesse caso eu não posso também dividir 35 por 3. Lembrando que estamos falando de divisão exata. Depois de 3, qual é o próximo número primo? É o 5. Eu posso dividir 35 por 5? Posso. Quando é que eu sei que eu posso dividir por 5? Toda vez que o número termina em 0 ou em 5. Então, 35 por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. E agora o 7 é primo, então eu vou ter que dividir por ele mesmo. Então, 7 por 7 que vai dar 1. Então, nesse caso, 140, ó, eu já vou fazer direto. Observe que é o produto de 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Então, o 2 está sendo multiplicado duas vezes. Então, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Vamos fatorar agora o 72. Tenta fazer. Então, 72 por 2, que dá 36. Por 2, que vai dar 18. Por 2, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. Por 3, que vai dar 1. Observe que eu fiz um pouquinho mais rápido. E aqui, o 2 está sendo multiplicado quantas vezes? 3 vezes. E o 3 está sendo multiplicado quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. 2 elevado a 3. Esse elevado a 3 quer dizer que eu multiplico 2 3 vezes. Vezes 3 elevado a 2. Lembrando que esse 2 aqui corresponde porque o 3 está multiplicando 2 vezes. E esse 3 aqui corresponde porque o 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Vamos fatorar o número 525. Tenta fazer. 525. 525 não pode por 2 porque ele é ímpar. Será que ele pode por 3? Então eu vou usar aquele critério de divisibilidade. Eu tenho 525. Vou somar os algarismos. Eu vou somar 5 mais 2 mais 5. Então eu faço 5 mais 5, 10. Com 2, 12. Então 12 eu posso dividir por 3? Posso. A divisão é exata, então 525 também posso. Então aqui por 3. Professor, eu não sei fazer essa conta de cabeça. Sem problema. Vou ajudar vocês aqui nessa divisão. Ó. Vou dividir por 3. Vou pegar a casa da centena. 5 centenas dividido por 3. Vai dar 1. Vai dar 3. Sobra 2 centenas. Baixa o próximo, a unidade da dezena, que fica 22. 22 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Lembrando que tem várias maneiras de fazer conta de dividir. Eu não sei como vocês aprenderam. Isso aqui é um dos métodos. Geralmente, esse é um método mais fácil, mas existem outros métodos. Eu vou usar esse método aqui, que não é tão complicado de entender. Então, 22 menos 21 dá 1. Abaixo o 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15, não sobra nada. Então, 525 dividido por 3, 175. 175 pode por 3? Vamos somar aqui os números? Então, ó, 1 mais 7, 8.
8 mais 5, 13. 13 posso dividir por 3? Não. Então, o próximo número primo é o 5. 175 posso dividir por 5? Posso, porque ele termina em 5. Então, vamos aproveitar aqui, ó, e vamos dividir por 5. Nesse caso, eu não posso dividir a centena, vou dividir a dezena. Então, ó, 17 dezenas dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 2 dezenas. Abaixa aqui 5 unidades, 25. 25 dividido por 25, 5. 5 vezes 5, 25. Não sobra nada. Então, 35. 35 posso por 5? Posso. Aqui dá para fazer de cabeça. 35 dividido por 5 dá 7. E agora 7 é primo por 7, que vai dar 1. Pronto. Nesse caso, eu vou ter 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então, essa é a forma fatorada de 525. Esse 2 elevado a o 5 elevado a 2 aqui é porque eu tenho um 5 multiplicando duas vezes. Eu vou passar um exercício agora para vocês responderem e vou corrigir no próximo vídeo. Esse é o exercício aqui, ó, decompõe em fatores primos os seguintes números, bem tranquilo. Só vou fazer a letra A aqui para vocês e o restante vocês vão fazer e eu vou corrigir no próximo vídeo. Vamos fatorar aqui o 28. Sai um pouco torta a linha aqui, não dê risada do professor. Então, 28 pode por 2, que vai dar 14. Pode por 2, que vai dar 7. Pode por 7, que vai dar 1. Então, 28 é 2 elevado a 2 vezes 7. Ok? Então, no próximo vídeo eu corrijo o restante das letras. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!